Olá, meu nome é Marcelo Weichenberg, eu sou ortopedista do grupo de coluna vertebral do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina. Hoje nós vamos conversar e dar alguns conceitos sobre hérnia discal lombar. A hérnia de disco ela é mais frequente em jovens, em pacientes que têm uma qualidade do disco intervertebral boa. Ela está relacionada ao núcleo pulposo, que é uma região do disco intervertebral onde nós temos uma substância gel. E nessas pessoas mais jovens podem haver uma maior pressão dentro do disco intervertebral, principalmente quando se flexiona o tronco para frente, aumenta-se a pressão anterior no disco intervertebral e com isso força-se o ânulo fibroso e promove-se uma força importante para que extravase esse material do núcleo pulposo por entre a fibra do ânulo fibroso, podendo causar a hérnia discal. É importante falar a respeito da estrutura do disco intervertebral. O disco intervertebral tem uma estrutura que é avascular e aneural, que é o núcleo pulposo, consistido praticamente por 90% de água e proteoglicanas, e ele vai ser contido por um ânulo fibroso. É praticamente a maior estrutura vascular do corpo humano. Ele é mais espesso na parte anterior, por isso que as hérnias de disco geralmente vão ter o extravasamento posterior ou posterolateral pelo ânulo fibroso, e ele vai resistir bem às forças de compressão. Na verdade, o disco intervertebral funciona como se fosse um coxim entre as vértebras para diminuir o impacto e as forças de compressão axial. O disco vai ter uma fragilidade principalmente com forças de flexão e rotação associadas. Portanto, como nós já sabemos no corpo humano, todos os movimentos de torção podem levar a uma lesão de estruturas com tecido colágeno. A hérnia de disco ela pode ocorrer em qualquer segmento móvel da coluna vertebral. O segmento mais móvel que temos na coluna vertebral é na região lombar, onde a hérnia de disco vai ser mais frequente. O que vai acontecer com o passar dos anos é que vai haver uma diminuição das substâncias proteoglicanas e da hidratação do disco intervertebral. Com isso, o núcleo pulposo vai ficando cada vez menos hidratado e o ânulo fibroso também vai poder ter acometimento de suas fibras conjuntivas. Com isso, vai havendo uma maior predisposição à ruptura e o extravasamento do disco intervertebral. As hérnias de disco também podem ocorrer no segmento cervical, que é o segundo local mais frequente, e também na região torácica, que por ser uma região menos móvel e com uma diminuição do tamanho e da altura do disco intervertebral, estará menos suscetível à hérnia de disco. A hérnia de disco pode causar sintomatologia basicamente pela compressão da raiz nervosa pela hérnia discal, causando a deformação dos tecidos, pela alteração vascular, ou seja, a compressão de um fragmento mediante as estruturas arteriais e venosas, que podem causar um edema da raiz nervosa, e também existe um componente de irritação, né? Porque essa substância que está dentro do disco intervertebral, o núcleo pulposo, tem substâncias ácidas, né? Como por exemplo o ácido hialurônico. E o contato dessa substância, que a princípio está isolada no corpo humano, com o tecido neural pode também causar uma inflamação e a sintomatologia. A hérnia de disco é uma doença degenerativa progressiva, na qual ocorre a falha do ânulo fibroso com o consequente extravasamento do ânulo do núcleo pulposo, como podemos observar nessa sequência. Então, na figura A gente tem um disco normal, né, sustentando e absorvendo bem as cargas axiais. Na figura B, já um disco degenerado, com diminuição da altura, que já não consegue distribuir de forma adequada as cargas normalmente aplicadas. E aqui, na figura C, pode-se notar detalhadamente a fissura do ânulo fibroso e o extravasamento desse conteúdo, chamado núcleo pulposo, causando a hérnia de disco. A hérnia de disco, inicialmente, principalmente quando se havia uma maior relação dos homens com o trabalho braçal, era mais frequente. Mesmo atualmente, na literatura, se observa a maior frequência de homens do que mulheres. Os episódios eles podem ser recorrentes e podem ter períodos de alívio. Então, a pessoa pode ter inicialmente uma dor lombar, uma lombalgia com uma irradiação inespecífica para os membros inferiores,
e essas crises podem se tornar frequentes ou pode ocorrer um episódio agudo sem um aviso prévio, no qual a pessoa já tem uma dor intensa irradiada para o membro inferior. Dividimos as fases da hérnia de disco basicamente em 3. Uma fase de disfunção, uma fase de instabilidade e a outra de estabilização. A disfunção vai ocorrer basicamente em pacientes mais jovens, onde começa a ocorrer lacerações no ânulo fibroso, com fissuras e lesão do tecido conectivo do ânulo fibroso. Essa sobrecarga sobre o disco e o início da falha de sua atuação pode levar também à sobrecarga das facetas articulares, causando um processo inflamatório e uma sinovite que também pode ser sintomática. Entre os 35 e 70 anos de idade, vão ocorrendo mais degenerações, com a ruptura interna do disco intervertebral, os processos de extrusão e reabsorção discal, a degeneração da faceta articular com a formação de osteófitos, o comprometimento progressivo da cápsula articular levando a mais instabilidade e, finalmente, a subluxação e até a erosão da articulação facetária. Então devemos lembrar que a coluna vertebral tem articulações sinoviais e essas articulações têm uma importante função de estabilização e também são uma sede frequentes de dor da coluna vertebral. Então, o período de estabilização vai ocorrer nos pacientes com mais de 60 anos, onde vai ocorrendo o enrijecimento do segmento da coluna, uma anquilose progressiva e a formação dos osteófitos, que progressivamente vão fundindo e diminuindo a mobilidade em cada segmento vertebral. Os osteófitos, quando eles são anteriores, eles vão auxiliar na estabilização da coluna. Ao contrário dos osteófitos posteriores, que podem comprimir tanto foramens intervertebrais como o próprio canal vertebral. As complicações de cada fase estão relacionadas à herniação, enquanto o disco intervertebral ele tem uma altura e uma condição melhor. Essa herniação vai ocorrer basicamente na primeira e na segunda fase, enquanto que na fase de estabilização, que é a terceira fase, isso pode evoluir para uma estenose do canal e do forame intervertebral. Os níveis que são comprometidos são os níveis onde há maior mobilidade. O quadro clínico da hérnia de disco é extremamente variável, porém, quando característico, ele vai estar relacionado ao nível de compressão neurológica. A dor ela pode ser irradiada ou não, mas geralmente ela vai seguir o metâmero da raiz que está sendo comprimida. Podem haver alterações dos reflexos nos membros inferiores, com diminuição de reflexo patelar e aquileu, a diminuição da força relacionada à raiz acometida e alterações sensitivas de acordo com o nervo comprometido. Quanto à localização das hérnias discais, o mais frequente é que elas sejam posterolaterais, como podemos observar na figura mais à esquerda, aqui apontada. Então aqui temos o disco intervertebral mostrado na seta e aqui a hérnia de disco posterolateral, pegando tanto a região posterolateral e o forame. As hérnias centrolaterais, elas vão pegar a região central e a região um pouquinho mais lateral, comprimindo o saco dural e a raiz nervosa. E as hérnias centrais, que muitas vezes são assintomáticas, como está mostrado nesse slide. Aqui no meio temos um fragmento discal comprimindo o saco dural, muitas vezes assintomático. Aqui nós temos uma ilustração de uma tomografia computadorizada do lado esquerdo, mostrando, conforme apontado aqui na seta, uma hérnia de disco central e aqui uma ressonância magnética, uma imagem ponderada em T1, ilustrando uma hérnia de disco centrolateral direita. Em relação ainda à localização, a hérnia ela pode ser ainda mais lateral, como mostrado nesse diapositivo. Então, nesse diagrama, notamos
o comprometimento do ânulo fibroso e a extrusão do fragmento discal comprimindo a raiz no foramen próximo ao gânglio neural. E também existem as hérnias extraforaminais, que estão, ou também conhecidas como extremolaterais, que estão localizadas lateralmente ao forame intervertebral. Isso vai levar a uma correlação clínica de comprometimento da raiz neural que já saiu da coluna vertebral no nível mais cranial. A hérnia de disco lombar, ela sem dúvida é o tipo mais frequente. Ela pode causar lombalgia, pode causar lombociatalgia e um evento muito importante, que é a síndrome de Caldequina. Essa síndrome consiste num fragmento muito grande que comprime de forma importante o canal vertebral e o saco dural. Esse quadro é uma verdadeira urgência e leva o médico a ter que intervir entre 24 e 48 horas. Existe muita discussão a respeito do diagnóstico. Obviamente que o diagnóstico ele deve ser clínico e a ressonância magnética vai auxiliar no diagnóstico. Muitas vezes são pedidas ressonâncias magnéticas para pacientes com lombalgia e que mostram hérnias discais que estavam assintomáticas. Alguns trabalhos mostram que ressonância magnética em pacientes assintomáticos podem mostrar entre 30% a 60% de positividade para a hérnia discal. E nem por isso esses pacientes vão necessitar de um tratamento para tal. A hérnia de disco lombar ela é mais frequente na terceira e na quarta década de vida. E ela pode ter episódios intermitentes de dor lombar. Ela pode piorar com movimentos, ela geralmente melhora ao repouso e quando se encolhe o membro inferior. Pode ocorrer a dor na perna, seguindo o metâmero. Pode estar relacionada a fraqueza e parestesia. Nesse slide, nós estamos mostrando as características do disco intervertebral. No item A, nós temos um disco intervertebral com altura preservada. Note-se que não há lesão do ânulo fibroso e o núcleo pulposo está localizado na região central. Na figura B, temos uma protusão discal, ou seja, o disco está protuso, porém não há rompimento do ânulo fibroso e nem extravasamento do núcleo pulposo. Na figura C, temos a extrusão discal com escape do núcleo pulposo e o extravasamento do núcleo por meio ou através do ânulo fibroso. E no item D nós temos a hérnia de disco extrusa, migrada e sequestrada. Essa é uma situação muito sintomática, porém com potencial de reabsorção. Então aqui a gente tem mais um slide mostrando um disco com uma lesão no ânulo fibroso no item A, no item B uma protusão discal, no item C uma hérnia extrusa e no item C ou D, no item número 4, notamos um fragmento discal sequestrado. Essa é a característica da hérnia discal. Quanto à formação do fragmento discal, nós podemos classificar também de acordo com as características do fragmento. O fragmento pode ser caracterizado em protuso ou extruso. Ele vai ser caracterizado como protuso quando a altura do fragmento, conforme mostrado nessa figura, for maior do que o comprimento do fragmento. E ele vai ser considerado extruso quando o comprimento do fragmento for maior do que a altura. Essa é uma das formas de se classificar se a hérnia é protusa ou se a hérnia é extrusa. Então, quanto ao formato global, notamos aqui, se estamos nessa imagem com esse fragmento no qual a altura é maior do que o comprimento, estamos diante de uma protusão. Agora, se o comprimento do fragmento nessa imagem axial é maior do que a altura, então estamos diante de uma extrusão. Em relação ao diagnóstico, o teste de elevação do membro inferior pode caracterizar e causar sintomatologia no paciente.
Temos à esquerda a manobra de Lazeg com flexão do quadril, a flexão e extensão gradual do joelho, e à direita a manobra de Forst com o teste de elevação dos membros inferiores, com o paciente manifestando a sintomatologia com elevação maior que 70 graus. Outras manobras que podem auxiliar no diagnóstico, como a manobra de Nachlas, que se faz com o paciente em decúbito ventral, elevando-se o membro inferior com flexão do joelho. Essa é uma manobra que é positiva para as compressões de raízes mais altas, como L2 e L3, diferente das manobras de elevação do membro inferior ou manobra de Lazeg. Aqui, algumas características de cada nível com compressão. Se o paciente tem uma hérnia de disco no nível L3 e L4, comprimindo a raiz de L4, a gente vai ter alteração na força do quadríceps, alteração nos adutores do quadril, alteração da sensibilidade na borda posterolateral da coxa, na região anterior do joelho e medial da perna, também atingindo a região medial do pé. O reflexo que vai estar alterado é o reflexo patelar, relacionado à raiz de L4. Então aqui um exemplo, só para demonstrar as diferenças que podem ocorrer na coluna cervical e na região lombar. Notem a diferença entre a saída da raiz no forame. Na região cervical essa saída é mais transversal, enquanto que na raiz que está saindo na região lombar há uma obliquidade da raiz saindo imediatamente abaixo do pedículo. Notem bem, no nível L4 e L5 temos a saída no foramen da raiz de L4. Porém, as hérnias de disco que estão nessa região geralmente vão comprimir a raiz de L5 dentro do canal. Então esse conceito é bastante importante. Saber que no foramen tem a raiz de L4 e no canal as raízes de L5. A hérnia centrolateral comprime a raiz de L5. As hérnias foramenais e mais laterais podem comprimir a raiz de L4. O disco L4 e L5, quando temos uma hérnia, geralmente ocorrerá a compressão da raiz de L5. A característica é um acometimento do extensor longo do hálux, acometimento do glúteo, do extensor longo e curto dos dedos. A sensibilidade que está alterada na região anterolateral da perna, o dorso do pé e no hálux. O reflexo que está alterado é o reflexo tibial posterior, que dificilmente é testado por dificuldades técnicas. E a hérnia de disco no nível L5-S1 geralmente vai comprimir a raiz de S1, dando como sintomatologia diminuição da força do complexo gastrocnêmio sóleo, diminuição da força dos fibulares e do glúteo máximo. A sua inervação sensitiva vai pegar o maléolo lateral do pé, o calcanhar e o quarto espaço interdigital. Pode-se ter, nessas compressões da raiz de S1, uma alteração do reflexo aquileu. Aqui mostramos alguns exemplos. Vejam bem, antigamente o diagnóstico por imagem das hérnias discais eram realizados clinicamente e por meio da tomografia computadorizada. Aqui temos alguns exemplos antigos de uma protusão central e aqui uma imagem de partes moles mostrando com muita clareza um grande fragmento discal no nível L5-S1, uma hérnia extrusa centrolateral direita. A tomografia computadorizada atualmente não é mais utilizada para o diagnóstico de hérnia de disco. Sem dúvida alguma, o método utilizado para esse diagnóstico é a ressonância magnética. É um exame que não põe o paciente à exposição de radiação ionizada e ele mostra com mais detalhes a anatomia, principalmente dos tecidos moles, como o próprio disco intervertebral e o tecido neural. Podemos observar, principalmente na imagem da direita, nas imagens ponderadas em T2, o grau de hidratação dos discos intervertebrais. Então nessa imagem nota-se
uma hipoidratação L4-L5 e L5S1, e nessa imagem sagital também é possível notar uma volumosa hérnia extrusa no espaço L4-L5. Porém, mesmo imagens ponderadas em T1 podem demonstrar os fragmentos discais. Portanto, o exame subsidiário de escolha para o diagnóstico da hérnia de disco é a ressonância magnética. Em relação ao tratamento, deve-se levar em consideração que a hérnia de disco tem uma história natural absolutamente resolutiva. Trabalhos prévios mostravam que 75% dos casos de hérnia discal melhoram após 10 a 30 dias do início dos sintomas. E apenas 19% poderiam se tornar candidatos ao tratamento cirúrgico. Na década de 80, Weber realizou um trabalho prospectivo randomizado em 10 anos. E nesse trabalho ele mostrou que o grupo que fora submetido ao tratamento cirúrgico estava melhor no primeiro ano após o tratamento. Porém, depois de 4 a 10 anos, os dois grupos que foram operados e que foram tratados clinicamente tinham uma evolução muito semelhante, sendo que teria uma taxa de recorrência menor o grupo cirúrgico. Porém, com o passar dos anos, os resultados eram muito parecidos. Desta forma, durante muito tempo, optou-se em se tratar clinicamente o paciente em vez do tratamento cirúrgico. Existem atualmente algumas críticas a esse trabalho em relação à escolha desses grupos, e alguns critérios têm que ser levados em consideração. O tratamento conservador ele deve ser a primeira opção, e ele pode ser indicado nas primeiras 6 a 8 semanas. Indica-se um repouso, só que esse repouso não deve ser absoluto, e o paciente pode, de acordo com a sua evolução, ser encorajado a retornar gradativamente às suas atividades. Utilizam-se analgésicos para o controle de dor, e os anti-inflamatórios também podem auxiliar no tratamento inicial, principalmente nos pacientes mais jovens. Deve-se tomar muito cuidado com a utilização dos anti-inflamatórios não hormonais nos pacientes acima de 60 anos devido aos efeitos colaterais do trato gastrointestinal e acometimento renal. Também pode ser utilizado o anti-inflamatório hormonal ou os corticosteroides, que auxiliam no tratamento. A medicação analgésica narcótica, assim como os relaxantes musculares, podem auxiliar em efeitos secundários. Os analgésicos opioides têm um grande papel no controle da dor, porém também têm os seus efeitos colaterais, principalmente no trato gastrointestinal, muitas vezes levando à constipação, e em alguns casos podendo causar dependência. É muito discutível a utilização de medicação antidepressiva, e nesse capítulo também deve ser discutido o uso dos anticonvulsivantes. Eles podem auxiliar na dor neuropática, mas exigem trabalhos mais caracterizados para evolução e para caracterização de seu efeito. A fisioterapia pode auxiliar tanto na sua parte analgésica como exercícios gradativos de alongamentos, fortalecimentos, mas com o cuidado de se evitar o alongamento dos isquiotibiais, que podem repercutir a manobra de Lazeg. É muito importante para o médico e para o fisioterapeuta orientar o paciente a ter noções de postura e de ergonomia, não só auxiliando no momento de dor, mas prevenindo novas crises. Uma opção antes de se pensar no tratamento cirúrgico podem ser as injeções perirradiculares ou peridurais. São opções menos invasivas que podem auxiliar no alívio da dor aguda por meio da infiltração de anestésico e corticosteroides. Obviamente que, como todo procedimento e como uma punção, podem ter complicações, mas é uma opção antes de se pensar no tratamento cirúrgico.
A cirurgia ela vai estar indicada na falha do tratamento conservador com mínimo de 6 semanas, uma piora progressiva ou persistência do quadro neurológico. Nos quadros de recidiva frequente, nesses casos também o paciente pode ter uma indicação cirúrgica. E o mais importante, talvez a única indicação de urgência na hérnia de disco, que é a síndrome de Caldequina. Nesses casos, como falado anteriormente, a cirurgia deve ser realizada com uma descompressão 24 a 48 horas após, no máximo, o início dos sintomas. Se isso não for realizado, o paciente correrá o risco de desenvolver uma lesão sem resolução, ou seja, uma lesão definitiva. Os sinais da Caldequina têm que ser muito bem diagnosticados, que são a anestesia em cela, alteração esfincteriana e uma diminuição de força com perda, geralmente com uma flacidez motora em ambos membros inferiores. O tratamento cirúrgico tem como indicação absoluta a remoção do fragmento discal, ou seja, deve-se tirar o fragmento que está comprimindo a raiz nervosa e fazer uma descompressão do nervo comprimido. Pode ser realizada uma foraminectomia para a abertura do canal da raiz acometida. Não há indicação durante a hérnia de disco da realização de artrodese ou até da artroplastia, substituição do disco intervertebral. Obviamente que cada caso deve ser avaliado detalhadamente. Existem casos em que a hérnia de disco pode estar associado com instabilidade, ou com espondilolistese, ou com outras alterações que necessitem de artrodese. Mas inicialmente a hérnia discal típica, quando operada, deve ser realizada apenas a remoção do disco sem realizar a artrodese. A síndrome de Caldequina, conforme citado, ela está relacionada a hérnias discais volumosas, uma dor súbita, anestesia em cela, perda do controle esfincteriano e perda da força dos membros inferiores. Colocamos nesse último slide um protocolo de tratamento para a hérnia discal. Inicialmente, deve ser utilizado o tratamento por meio de medicações e fisioterapia. Se houver falha após 6 semanas, podem ser utilizadas as infiltrações perirradiculares. E na falha desse procedimento, pode-se indicar a cirurgia. No entanto, deve-se considerar o status de cada paciente. Um paciente que está com dor incontrolável, cujos remédios não fazem mais efeito e que não tem mais condições clínicas e psicológicas de suportar a compressão do nervo, ele pode ter uma indicação mais precoce. E também a piora do quadro neurológico. Isso pode levar o paciente à indicação cirúrgica mais precoce. As complicações do tratamento cirúrgico devem ser indicadas e compartilhadas com o paciente. Pode ocorrer a infecção no sítio operatório, a lesão da dura mater causando fístula licórica. As recidivas após o tratamento cirúrgico podem ocorrer em até 15% dos pacientes. Pode ocorrer a fibrose perineural, que associada a uma descompressão inadequada pode levar à dor. A instabilidade, não só por causa de uma laminectomia inadvertida, ou também da ressecção da faceta articular, mas também pela própria degeneração discal, pode trazer a recidiva dos sintomas. Alterações vasculares e a lesão da raiz com o bipolar ou com bisturi elétrico podem também ser uma complicação. E, finalmente, os processos infecciosos intradisco vertebral, causando as discites e as espondilodiscites. Eu quero agradecer a SBOT, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, pelo convite de participar desse projeto e da possibilidade de transmitir o conhecimento
a respeito de uma doença tão frequente da coluna vertebral como a hérnia de disco lombar. Muito obrigado.